Olá, pessoal. Nesta aula, veremos a confissão do acusado. Qual o valor da confissão? Características da confissão. Confissão qualificada. O direito ao silêncio, retratação da confissão e o sistema da persuasão racional. Circunstâncias atenuantes, depoimento do ofendido, testemunhas e informantes, depoimento sem dano, e a jurisprudência é a ferramenta que otimiza o entendimento. Basicamente, veremos dois meios de prova, que é a confissão do acusado e o depoimento do ofendido. Aqui estamos no título 7 das provas e capítulo 4 e 5 desse título, da confissão do ofendido. É bem tranquila essa aula, não tem muita complexidade. Estudaremos apenas 4 artigos e você tem que saber algumas coisas bem objetivas para a sua prova. A confissão é um meio de prova. Então, teoricamente, não há hierarquia entre provas. Isso é o que você tem que saber na sua prova. Se vier uma pergunta dessa, você marca. Não existe hierarquia quanto às provas. Vige o sistema da persuasão racional, o juiz vai avaliar ali de igual forma. Mas com relação à confissão, na prática não é bem assim. E pelo texto do 197, você também vai pensar da mesma forma. O valor da confissão se aferirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova. Ou seja, não existe hierarquia entre as provas. Entretanto, o juiz tem que apreciar a confissão em confronto com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Isso é assim por conta do histórico da confissão no mundo. Não é só no Brasil que confissões podem ser obtidas por meio de tortura. Isso é um fato material desde os tempos mais remotos e em todo o mundo. Mas no Brasil, teve um caso emblemático, eu já falei em aulas passadas, na década de 30, que foi o caso Irmãos Naves. Foram condenados por homicídio cheio de qualificadora e depois a pessoa que estava em tese morta, ela apareceu viva. Então isso foi bastante emblemático. E o que ficou bastante assim ressaltado nesse caso foi o erro mesmo do judiciário, porque o Tribunal Popular do Júri absolveu uma vez, o processo voltou, teve outro julgamento, o júri absolveu por uma segunda vez, e quem condenou foi o Tribunal de Justiça, foi o judiciário somente, por conta de que naquela época da era Vargas, não existia ainda, logicamente, a Constituição de 88 e não havia soberania dos vereditos. Então, não prevaleceu esse julgamento pelo júri e o tribunal condenou. Então, aqui no Brasil, a confissão, ela tem esse histórico aí bastante ruim de erro judiciário. E o artigo 197 respeita muito isso e diz que a confissão ela tem que ser trabalhada em confronto com as demais provas. Por isso que, apesar dessa regra geral de que não há hierarquia entre as provas, a confissão ela tem, na prática, um valor reduzido. Inclusive, a confissão é uma atenuante. Está lá no artigo 65 do Código Penal, a confissão como uma atenuante. Então, o que você precisa gravar com relação à confissão? Que a confissão tem um valor reduzido na prática, é uma atenuante, e existe a confissão qualificada. Você tem que saber o que é uma confissão qualificada. Você tem que saber também que a confissão é divisível e retratável. Basicamente, é isso que você tem que saber. E com relação à retratação da confissão, você tem que conhecer uma jurisprudência que torna essa retratação relativa. E o juiz, assim, não é obrigado a considerar essa retratação de forma plena. Ele pode ainda condenar a pessoa, mesmo havendo essa retratação, considerando aquela confissão, cotejando com demais provas e passar por cima da retratação, por conta do sistema de apreciação das provas que vige, que é da certeza moral do julgador ou da persuasão racional. Então vamos trabalhar essas informações, já dei o foco para você do que cai em concurso. Então vamos lá. Confissão qualificada. O que é? É quando o réu ele confessa, só que ele alega uma discriminante ou uma exculpante. O que é uma discriminante? É o que está lá no artigo 23 do Código Penal. Estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal.
discriminante, ou seja, esses fatos eles fazem com que aquilo que é um crime deixe de ser crime, ou seja, não é mais crime, é discriminante. Um estado de necessidade faz com que o fato deixe de ser crime. Então eu confesso, mas falo, olha, mas não foi bem assim, foi legítima defesa, discriminante. Isso é confissão qualificada. Concurso público pergunta o que é confissão qualificada. Ele te dá um caso concreto muitas vezes e pergunta lá no meio o que é aquilo. Aí tem que marcar a confissão qualificada. Também pode te dar um exemplo de exculpante. Exculpantes são aqueles fatos que já não fazem com que aquele fato criminoso deixe de ser crime, continua sendo crime, mas vai trabalhar no elemento culpa. Exemplos: é o caso da inimputabilidade por doença mental, é o caso da embriaguez completa e involuntária, tem que ser por caso fortuito. Então está lá no artigo 26, 27 e 28. Então isso vai trabalhar com a culpa. Confessa, mas procura ali uma isenção de pena por conta de exculpante. Isso é confissão qualificada. Está aqui a jurisprudência. A confissão qualificada é aquela na qual a gente agrega teses defensivas discriminantes ou exculpantes, quando efetivamente utilizada como elemento de convicção, enseja a aplicação da atenuante prevista na linha D do inciso 3 do artigo 65. O 65 traz o rol de atenuante. Então, a confissão você tem que saber também que é uma hipótese de atenuante. O juiz vai utilizar essa confissão no momento da segunda fase da dosimetria da pena, prevista lá no artigo 68 do Código Penal, que vimos na aula passada. Então, ele vai aplicar aquela fração e atenuar a pena base que fixou na primeira fase da dosimetria da pena. Artigo 98. O silêncio do acusado não importará confissão. O que dá para aproveitar desse dispositivo é essa primeira parte. Essa parte final eu taxei, mas no texto original não está taxado. Eu coloquei isso aqui para ressaltar a você que essa parte não está de acordo com a atual Constituição. Porque se a Constituição prevê o silêncio do acusado como um direito fundamental, como que esse silêncio poderá prejudicá-lo? Então, não pode constituir elemento para a convicção do convencimento do juiz, e não importa sequer confissão. Então, a parte final não foi recepcionada. Aqui eu coloquei o artigo 5º, 63, para te lembrar que é um direito fundamental o direito de permanecer calado, ou direito ao silêncio, e não tem nenhuma implicação. Senão, seria uma contradição em colocar esse direito no rol dos direitos fundamentais. Assiste a aula 8, que você verá com mais profundidade a repercussão desse direito no processo penal. A confissão, quando feita fora do interrogatório, será tomada por termo nos autos, observado o disposto do artigo 95. Esse dispositivo é necessário porque, se a confissão ela foi feita de forma extrajudicial, não houve uma submissão ao contraditório nem ampla defesa. É o que acontece quando a confissão é feita perante a autoridade policial. O inquérito policial tem a característica de ser inquisitivo, então precisa ser tomado por termo nos autos, observado o disposto no 195. Esse dispositivo estudamos na aula passada, quando vimos o interrogatório do acusado. Então, se ele não quiser assinar, não souber ler, não souber escrever, esse fato será consignado. Então, é feita uma renovação dessa confissão. Haja vista que o artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz não pode fundamentar um decreto condenatório exclusivamente com base em elementos de informação. Então, se existe uma confissão feita extrajudicialmente, precisa que seja renovada essa prova. A confissão é também uma prova durante o processo, por isso 199. Artigo 200. A confissão será divisível e retratável sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Então, essa divisibilidade diz respeito à possibilidade do réu confessar parte. Ele pode apenas dizer que, com relação àquele fato ali, fui eu, mas aquele outro ali não foi. Então, é divisível a confissão. Não preciso confessar tudo. Não é igual a juntada de um documento que você faz no processo, em que você requer que seja considerada apenas aquela parte que te beneficia. Aí não pode. A comunhão das provas juntou o documento, será elemento de prova a ser considerado pelo juiz, independente da sua vontade. Agora, com relação à confissão, não.
pode haver uma confissão parcial. E também essa confissão pode ser retratável, o que muitas vezes acontece. A pessoa confessa extrajudicialmente na fase administrativa do inquérito, mas quando chega em juízo, se retrata daquela confissão. O problema disso é essa parte final, sem prejuízo do livre convencimento do juiz. Então, o que muitas vezes acontece? Há uma prisão em flagrante, há uma confissão extrajudicial. Na audiência de custódia, o juiz plantonista pergunta se o preso ali ele foi tratado muito bem, se aconteceu alguma coisa. Pergunta até, e esse olho roxo aí, o que foi? Não foi nada, eu caí, fui jogando bola ontem. E tá tudo bem. Só quando chega lá no processo, esse acusado ele se retrata daquela confissão. Só que isso fica muito complicado para ele, por causa dessa parte final aqui, sem prejuízo do livre convencimento do juiz. Olha a jurisprudência. A retratação de confissão extrajudicial do réu em juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais colhidos à luz do contraditório, como esclarece o acórdão de segundo grau. Então, observe o seguinte: de acordo com a regra geral, a confissão tem que ser confrontada com demais provas do processo. Mas a confissão ela pode ser retratada em juízo, mas mesmo assim você continua aplicando a regra geral. Confronta essa confissão, mesmo que tenha sido retratada, com as provas e está tudo valendo normal, por conta dessa parte final do artigo 200, que permite ao juiz ainda trabalhar com livre convencimento motivado, mesmo tendo sido feita a retratação da confissão extrajudicial. Olha a outra. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. Então, qual é a melhor opção para o acusado investigado? Se ele está na dúvida, não confessa nada extrajudicialmente, porque chegou no processo, vai se retratar, mas muito pouco provável que essa retratação seja levada em consideração, a não ser que fique comprovado uma tortura realmente obtida lá na fase policial para que se trabalhe com a teoria das provas ilícitas. Aí uma outra coisa. Mas fora isso, fica muito complicado para a sua situação como réu a retratação da confissão em juízo. Se a confissão extrajudicial do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório, embasando a condenação, mostra-se obrigatória a atenuação da pena a teor no 65.3d do CP, circunstância atenuante, ainda que tenha havido retratação em juízo. Essa jurisprudência é importante para você guardar na sua mente. O juiz utilizou a confissão para embasar a fundamentação, uma condenação? Tem que aplicar atenuante, mesmo que tenha havido retratação em juízo. Então, se vier uma pergunta dessa na prova, ainda que tenha havido retratação, sim, aplica atenuante. Agora vamos trabalhar com outra prova, que é do ofendido. Só tem esse artigo aqui, 201. Então não é nada complicado, porque o que a gente tinha de falar de importante com relação ao ofendido, a vítima, falamos na aula passada quando trabalhamos as fases do interrogatório do acusado. Sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração, quem seja ou presuma ser o autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termo as suas declarações. Então, observe que o depoimento do ofendido pode ajudar ou prejudicar o acusado. Pode acontecer do ofendido falar algumas coisas que o juiz considere para fins de minorar a pena base, fundamentando no comportamento da vítima na hora de analisar as circunstâncias judiciais. Outra coisa que você tem que saber, que é demasiadamente importante e cai muito em prova, é que se for um caso de ação penal privada e esse ofendido deixar de comparecer quando intimado para prestar seu depoimento, não tem essa de condução coercitiva, não. Vai aplicar aquela regrinha que já estudamos na aula de ação penal, que é da perempção. Perempção é causa de extinção da punibilidade. Na ação penal privada, se o ofendido não comparecer para depor, perempção, extinção da punibilidade. Está aqui a previsão da extinção da punibilidade no artigo 107 e aqui a previsão da perempção. Outra coisa que você tem que saber é que a vítima ela não presta testemunho, porque ela é suspeita, ela é a vítima. Então está aqui a jurisprudência. Ao contrário
da vítima, a testemunha presta compromisso de dizer a verdade. Logo, a vítima não presta esse compromisso. Nos termos do artigo 203 do CPP, que vamos estudar na próxima aula, que é a prova testemunhal, a testemunha ela presta o compromisso, a vítima não presta esse compromisso, sob pena de incorrer em crime de falso testemunho tipificado no 342 do CP. Então, se for perguntado, a vítima em seu depoimento está sujeita ao crime de falso testemunho? Não, porque não presta compromisso. Agora, observe essa lei aqui, 13.431 de 2007. Já teve questão de prova perguntando o que é o depoimento sem dano. Depoimento sem dano é somente com relação a criança e adolescente. Isso nasceu de uma prática judiciária lá no Rio Grande do Sul. Tem um magistrado a quem é atribuído a criação a partir da prática desse depoimento sem dano, que na legislação foi chamado de escuta especializada e depoimento especial. Foi observado que crianças e adolescentes, elas, em juízo, na presença do acusado, principalmente, elas congelam e não conseguem falar nada. E apesar de existir a possibilidade de oitiva por videoconferência, de retirar o acusado do ambiente, mesmo assim, criança e adolescente fica constrangido. Por isso que houve a necessidade de se trabalhar uma forma mais amena, mais acolhedora de ouvir essas crianças e adolescentes, mediante um aparato multidisciplinar. Esse tipo de depoimento foi chamado de depoimento sem dano à criança e adolescente. Então é feita uma escuta especializada e depoimento especial. Isso já foi cobrado em concurso público, então vale a pena você observar essa lei, ler, porque são regras de aplicação tudo ou nada, ou aplica ou não aplica, não tem muito o que interpretar, você tem que apenas conhecer esse procedimento. Parágrafo 1º. Se intimado para esse fim deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade, somente quando não está em jogo ação penal privada. Se for ação penal privada, deixou de comparecer, perempção ou extinção da punibilidade. Parágrafo 2º. O ofendido será comunicado dos atos processuais relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, a designação da data para a audiência e a sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem. A partir daqui, estamos lendo regras jurídicas, você tem que memorizar, mas são bastante óbvias, então não é difícil de você lembrar. O ofendido ele vai ficar preocupado quando o acusado ele sai da prisão, precisa ser avisado. Também da data da audiência, as decisões, é o ofendido, ora. Parágrafo 3º. As comunicações ao ofendido deverão ser feitas no endereço por ele indicado, admitindo-se, por opção do ofendido, o uso de meio eletrônico. Aqui não tem que interpretar nada, você tem que memorizar. Parágrafo 4º. Antes do início da audiência e durante a realização, será reservado espaço separado para o ofendido. Tá, aqui também tem que memorizar. Parágrafo 5º. Se o juiz entender necessário, poderá encaminhar o ofendido para atendimento multidisciplinar, especialmente nas áreas psicossocial, de assistência jurídica e de saúde, às expensas do ofensor ou do Estado. Mesma coisa. Memorização. Parágrafo 6º. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, vida privada, a honra e imagem do ofendido, podendo inclusive determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito, para evitar sua exposição aos meios de comunicação. A regra é a publicidade. Eu coloquei aqui artigo 93.9 da CF. Todos os julgamentos dos órgãos de poder judiciário serão públicos. Somente haverá uma limitação dessa publicidade em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, na prática, é muito difícil haver a decretação do sigilo, mas a parte ela faz o requerimento e o juiz decide. O máximo que vai acontecer é ele negar. Assim, a regra é a publicidade, mas existe essa possibilidade, diante de um caso concreto, da pessoa ali conseguir fundamentar a necessidade de decretação do segredo de justiça. Tem casos em que o juiz defere, mas na maioria dos casos não defere. Porque para afastar uma regra constitucional, tem que ser algo bastante sólido e relevante.
que ultrapasse os limites do constrangimento natural de uma ação penal. Então, todo mundo que responde a uma ação penal já sofre um constrangimento absurdo. Então, qual é o constrangimento a mais que isso vai gerar? É esse patamar aí que tem que ser fundamentado. Então é isso, pessoal. Essa aula foi bem tranquila. Vamos seguir em frente com mais provas no processo penal. Até lá, um abraço.